Hoje é dia 23 de fevereiro e eu quero trazer um devocional aqui para você, que está em Ezequiel 44, do versículo 1 ao 3. Bem, antes de mais nada eu peço para você dar uma olhada no seu livro, né, e fazer uma pequena correção, porque houve um erro de grafia. Então ele está chamando para Ezequiel 44 de 1 a 3, mas ele está colocando o texto de Ezequiel de 42 de 1 a 3. Nós vamos falar hoje sobre Ezequiel 44 de 1 a 3, ok? Eu vou ler o texto que vai dizer o seguinte: Então o homem me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, o qual estava fechada. Disse-me o Senhor: essa porta permanecerá fechada e não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso permanecerá fechada. Quanto ao príncipe, ele se assentará ali por ser príncipe, para comer o pão diante do Senhor, pelo vestíbulo da porta entrará e por aí mesmo sairá. Bem, nessa profecia de Ezequiel, a gente vai perceber algumas coisas interessantes, mas eu quero trazer um fato histórico que aconteceu no século XVI, tá? Existiu nessa época um sultão chamado Solimão, que alguns idiomas vai dizer Soleiman, tá? E ele mandou concretar essa porta, e eu vou explicar por quê, tá? Na época de Jesus, tá, existia, né, Jerusalém sempre foi cercada ali por muro, né, uma muralha, né? Existiam várias portas em Jerusalém, mas existe uma região dentro de Jerusalém que tem uma porta que é a porta dourada, a porta que aponta para o Oriente, né? É justamente, claro, a gente sabe que o templo foi destruído, tudo aquilo ali foi destruído nos anos 70, não sobrou nada, mas séculos depois os muçulmanos ocuparam toda essa região e eles fizeram daquele local ali local sagrado para si próprio. Então, hoje, a esplanada do templo, onde já existiu o templo de Salomão, hoje é um local de peregrinação e um santuário dos muçulmanos, né? Existe ali 2 mesquitas ali hoje, tá? E justamente essa porta dourada, ou a porta do Oriente, que Soleiman mandou concretar. Por quê? Porque ela dá acesso direto à esplanada do templo onde fica as mesquitas. E ele, com medo de uma invasão, ele pede para fechar essa porta. E aí, sem querer, ele está ajudando, né? Ele acaba contribuindo para cumprir uma profecia de Ezequiel que foi profetizado milênios antes, né? Então você vê que ele, sem conhecer as escrituras cristãs, obviamente, por ele ser muçulmano, ele acaba contribuindo para isso. Amém? Bem, qual a importância disso para a nossa reflexão? Eu quero chamar a atenção dos irmãos para 2 fatos, né? O primeiro é a questão da inerrância e da precisão da palavra de Deus, que a gente sabe que tem se cumprido, né, fielmente cada profecia, cada detalhe, né? E esse é mais um exemplo, né? Porque ali, com a fechada dessa porta, né, a gente subentende-se que ela só vai ser aberta, né, por Jesus quando ele retornar, né? Cumprindo assim a profecia, tá? A outra questão é escatológica, porque está apontando para a volta de Jesus, né? Porque se isso acontece na volta de Jesus, está apontando para uma escatologia bíblica, que é os últimos dias, que é o retorno e a volta de Jesus. Bom, para algumas pessoas isso pode parecer uma ficção, uma fantasia, né? Um delírio dos cristãos, mas eu quero chamar a tua atenção agora para um fato importante. Você que não se converteu ainda, você que não aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, eu gostaria de dizer o seguinte: aproveita esse momento, que há tempo ainda, né? Jesus está voltando, mas se você confessar, aceitar no seu coração, confessar com a sua boca, você pode ser salvo. E eu vou fazer uma oração junto contigo. Então feche seus olhos e a gente vai orar assim, ó. Pai, nesse momento, Senhor, eu reconheço o Senhor Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. E eu entrego a minha vida para Ele agora, Pai. Pai, que o Senhor possa tomar a direção da minha vida, toma o meu destino, Pai. Me conduza para a Sua presença, Pai, para que eu possa herdar a vida eterna e ser chamado de filho, Pai. E pela Sua graça, pela Sua misericórdia, Pai, que o Senhor possa estar comigo para todo sempre. Amém. Bem, se você orou com fé, se você creu no seu coração e você confessou com sua boca, saiba que você já está salvo e que nesse momento o céu está em festa. Amém? Esse é o devocional de hoje, espero ter abençoado a tua vida e a gente se vê no próximo devocional em breve.